Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje eu vou resolver um circuito RLC de quarta ordem usando transformada de Laplace. Eu antes vou dar algumas propriedades dela, explicar aqui algumas coisas que ela é capaz de fazer. Então, antes, a definição da transformada é a seguinte, né? Eu aplico esse L estilizado, né, que é a transformada, a uma função f do tempo. Eu vou ter isso aqui como sendo a integral de 0 até infinito de f de t é a menos st dt. Repara que isso aqui é uma função de s, né, que é essa variável, que tem unidade de frequência, que está multiplicada pelo tempo. Eu denoto usualmente essa transformada como sendo a mesma letra da função, só que em maiúsculo, de s. Então repara que ela converte uma função do tempo em uma função da frequência. Ela é linear, né? Então se você aplicar a transformada em uma combinação linear de funções, por exemplo essa aqui, onde a e b são constantes, é a mesma coisa que eu aplicar a transformada em cada função e aplicar depois aquela mesma combinação nas transformadas. Isso aqui é bem fácil de ver pela integral, né? Além disso, eu também tenho duas propriedades interessantes, que são com relação à derivada e à integral da função. Imagina aqui que eu tenho uma transformada de Laplace da função f' de t, que é a derivada do tempo da função f, que é isso que torna essa transformada de Laplace tão útil para a gente resolver equações diferenciais. Então, se eu quero calcular isso aqui, eu vou ter que isso aqui é a integral de 0 a infinito de e a menos st f' de t dt. Posso fazer aqui uma integral por parte, né? Chamar esse cara aqui de dv e esse cara aqui de u. Então isso aqui vai ser igual a uv, o meu v é a própria f, então eu vou ter aqui e a menos st vezes f de t de 0 até infinito, menos a minha integral de v du. O meu v é f, o meu du vai ser menos s e a menos st. Então esse menos vai virar mais. O s eu posso tirar fora da integral, porque é uma integral do tempo. Então vou ter que integral de 0 a infinito de f de t é a menos st dt. Isso aqui, se você reparar, quando eu botar aqui infinito, esse cara vai tender a zero e vai cancelar a função. E eu vou ter aqui f de zero. Então vou ter menos f de zero mais s vezes isso aqui é a própria transformada de Laplace da função f. Então f de s. Então, ou seja, quando eu aplico Laplace na derivada da função, eu obtenho s vezes a transformada menos f de zero, menos a função no tempo inicial. Se eu aplicar a uma função integral, por exemplo, se eu tenho uma g de t tal que dg dt seja igual a f de t, eu posso ter aqui então a transformada de g de t, ela vai ser a integral de 0 a infinito de g de t é a menos st dt. Aí eu vou chamar agora aqui esse cara aqui de dv e esse cara aqui de u. Então essa minha integral vai ser u vezes v, sendo que o meu v vai ser menos e a menos st sobre s. Então vou ter aqui g de t vezes menos e a menos st sobre s, de 0 a infinito, menos a integral de v du. O meu du é o próprio f, né? E o meu v, eu vou ter esse menos aqui, vai cancelar com menos da integração, vai dar mais. Então 1 sobre s, integral de 0 a infinito, de f de t é a menos st dt. Quando eu colocar infinito, essa exponencial vai morrer, vai sobrar aqui um g de 0 sobre s, positivo, né? Porque eu tenho esse cara aqui. Então isso aqui seria igual a g de 0 mais 1 sobre s vezes a própria transformada da função f. Sendo que esse g aqui, se eu pegar a definição dele, né? Se eu integrar aqui dos dois lados, eu vou ter que o g é a integral de 0 até t de f de tal de tal. Então o g de 0 é a integral de 0 a 0, que é 0. Então traduzindo, isso aqui é igual a f de s sobre s. Então traduzindo, se eu derivo uma função, a minha transformada de Laplace é s vezes a transformada da função original menos a função da condição inicial. E se eu integro uma função, a transformada de Laplace da integral é 1 sobre s vezes a de Laplace da função original. Além disso, tem algumas funções que têm uma transformada conhecida, por exemplo, se eu aplicar aqui a de Laplace da função exponencial de menos a t, por exemplo, eu vou ter isso aqui igual a integral de 0 até infinito de e a menos st vezes e a menos at dt. Eu posso combinar, isso aqui vai dar e a menos s mais at.
Quando eu integrar, então eu vou ter isso aqui, que é E a menos S mais AT sobre menos S menos S mais A, de 0 a infinito. Quando eu colocar infinito, essa exponencial vai morrer, e eu vou ter aqui menos 1 sobre S mais A, que é 1 sobre S mais A. Eu posso extrapolar essa definição aqui para calcular a de Laplace do seno e do cosseno, né? Se eu lembrar aqui que seno de ômega t é 1 sobre 2j, é a j ômega t menos é a menos j ômega t, a de Laplace do seno de ômega t vai ser igual, então, 1 sobre 2j, aí essa exponencial aqui eu vou ter 1 sobre s menos o que está aqui, então 1 sobre s menos j ômega, menos, essa aqui vai ser 1 sobre s menos o que está aqui, que é menos j ômega, então mais j ômega, né? Aqui, só lembrando sempre j é a minha unidade imaginária, né? J é raiz de menos 1. Se eu trabalhar isso aqui, eu vou ter 1 sobre 2j. Aqui em cima, se eu tiver um denominador comum, embaixo eu vou ter s menos j vezes s mais j, que é o conjugado dele. Então embaixo vai ter s ao quadrado mais ômega ao quadrado. E em cima aqui eu vou ter s mais j menos s menos j. Os s vão cancelar e vai sobrar um 2j ômega. Então aqui sobrou ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Da mesma forma, se eu fizer isso para o cosseno de ômega t, só a gente lembra antes de fazer a transformada, que o cosseno de ômega t é a j ômega t menos a menos j ômega t sobre 2. Então a minha transformada de Laplace do cosseno de ômega t vai ser então meio de 1 sobre s menos j ômega mais 1 sobre s mais j ômega. Isso aqui vai dar meio de, embaixo de novo, né? Eu vou ter s ao quadrado mais ômega ao quadrado. E em cima eu vou ter s mais j ômega mais s menos j ômega. Eu vou cancelar os ômegas, j ômega, né? E sobra só os s. Então eu vou ter aqui 2s, cancelo 2. Eu vou ter então s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. E uma última propriedade interessante. Eu tenho que, se eu pegar uma função f e multiplicar pela exponencial de menos a t, se eu calcular isso aqui, a de Laplace de uma função f multiplicada pela exponencial de menos a t, isso aqui vai ser a integral, né, de 0 a infinito, de f de t é a menos st vezes e a menos at dt. Isso aqui é igual a integral de 0 a infinito de f de t é a menos s mais a t, que é a transformada de Laplace em s mais a, ou seja, s mais a, isso aqui. Ou seja, se eu multiplico por uma exponencial, eu estou avaliando a de Laplace no parâmetro da exponencial. Beleza, esses são os conceitos básicos dela. Então, partindo aqui para o exercício. Eu tenho aqui um circuito, tenho aqui uma fonte de tensão, tenho aqui 6 impedâncias em série paralelo, tenho aqui um resistor, um capacitor, um indutor, um outro capacitor, um outro resistor, um outro indutor. Todos têm um de impedância, um ohm, um Henry, um farad, seja o que for, para o tipo de impedância. E eu vou calcular agora para vocês, aqui para vocês entenderem como é que funciona, as impedâncias em Laplace, que é esse que é o conceito importante. Repara, no indutor eu tenho que a tensão é a indutância vezes a derivada da corrente. Como eu falei aqui que eles estão todos desenergizados, né? Repara aqui, desenergizados. Então, se eu aplicar aqui a transformação de Laplace, eu vou ter que esse meu V de S vai ser igual a LS vezes I de S. Ou seja, o meu V de S sobre I de S, ou seja, tensão por corrente, que é a minha impedância, é igual a LS. Então, num indutor, a impedância dele no domínio de Laplace é a indutância vezes S. Num capacitor, eu tenho que a minha corrente é a capacitância vezes a derivada da tensão. Então, se eu aplicar aqui a Laplace, eu vou ter que I de S é igual a C, S, V de S. Se eu fizer então aqui V de S sobre I de S, eu vou ter 1 sobre CS também. Aqui eu desprezei o termo da tensão em zero, porque a gente falou que ele está desenergizado. Então, a minha impedância de um capacitor em Laplace é 1 sobre CS. E por fim, num resistor,
Eu vou ter aqui que V de S é igual a R I, V de T igual a R de T. Então, meu V de S sobre I de S é o próprio R mesmo. Aqui não tem nenhum tipo de derivada integral. Isso aqui configurou impedâncias no domínio de Laplace. E o melhor, se eu aplicar as regras que eu tenho de série paralela, ele fica igual a um resistor, por exemplo. Se eu tenho duas impedâncias em série, então as minhas tensões se somam, né, e a minha corrente é igual. Então eu vou ter aqui que a minha tensão equivalente, né, se eu tenho aqui, por exemplo, Z1, deixa eu fazer em outra cor. Se eu tenho aqui, por exemplo, Z1 e Z2 em série. Então eu vou ter aqui que a minha tensão dos dois equivalentes é a soma da tensão do primeiro com a do segundo. Essa tensão vai ser a impedância equivalente vezes a corrente em Laplace, que é a mesma para os dois. Isso aqui vai ser igual a Z1 vezes a corrente, vezes, mais Z2 vezes a corrente. Como a corrente é a mesma, eu posso cancelar. E eu tenho aqui que a minha impedância equivalente para o caso série é igual a Z1 mais Z2. E para o caso paralelo, eu tenho aqui Z1 e Z2 em paralelo. Eu vou ter que a minha corrente é a soma das correntes em cada um. Então eu vou ter aqui que meu V de S sobre a minha equivalente é igual ao meu V de S sobre a impedância do primeiro, mais o meu V de S sobre a do segundo. Eu posso cortar os V's que são iguais também, que elas estão em paralelo. Então eu vou ter que 1 sobre a minha equivalente é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2, né? Se eu isolar aqui a minha equivalente, eu vou ter que é o produto sobre a soma. Beleza. Essa é a mesma fórmula de um resistor. Então eu posso aplicar isso aqui para esse meu caso. Nesse meu caso, eu vou ter aqui então, aqui uma resistência de 1, aqui uma impedância de 1 sobre S, né, que é 1 sobre CS, mas o C é 1. Aqui eu vou ter uma de 1 vezes S. Aqui eu vou ter uma de 1 sobre S de novo. Aqui uma de 1 e aqui uma de S. Os termos são, como as impedâncias e as indutâncias e capacitâncias são todas iguais a 1, então fica sempre 1 sobre S ou S. A minha equivalente aqui então, a minha equivalente aqui então vai ser 1 em paralelo com 1 sobre S, em série com S, em série com 1 sobre S, em série com 1 paralelo com S. Isso aqui então vai dar 1 sobre S vezes 1 sobre S mais 1, mais S mais 1 sobre S, mais 1 vezes S sobre 1 mais S. Se eu, nesse primeiro cara aqui, colocar um termo comum, eu vou ter aqui, se eu multiplico por S em cima e embaixo, né? Eu vou ter aqui 1 sobre S mais 1, mais S mais 1 sobre S, mais S sobre S mais 1. Esse termo mais esse termo vai dar 1. Então a minha equivalente vai ser 1 mais S mais 1 sobre S. Se eu aplicar um denominador comum, S ao quadrado mais S mais 1 sobre S. Então beleza, tem aqui a minha impedância. Minha impedância equivalente do meu circuito é S ao quadrado mais S mais 1 sobre S. E ele quer que eu ache a corrente máxima e a mínima que está passando por esse cara aqui. Ou seja, eu vou fechar aqui uma fonte de amplitude de 10 volts no tempo igual a zero. E aí eu vou ver como que esse circuito se comporta, né? Claro que se eu tivesse aqui em estado final, em estado estacionário, não teria corrente aqui, porque esse capacitor seria um circuito aberto, em corrente contínua, né? Mas como eu fechei a fonte, fechei o circuito da fonte em T igual a zero, eu vou ter uma variação abrupta de tensão, que isso vai gerar uma corrente por um tempo. Esse que eu vou calcular agora. Então, quer dizer, eu vou ter aqui que a minha tensão sobre a minha corrente é a minha impedância equivalente, que é S ao quadrado mais S mais 1 sobre S. Se eu isolar aqui a corrente, eu vou ter que isso aqui vai ser S sobre S ao quadrado mais S mais 1 vezes a de Laplace da minha tensão. A minha tensão é um valor constante, né? Que é 10 volts, né? Eu botou lá que o V de T é 10 volts. Um jeito de eu entender isso é que isso aqui é uma exponencial com zero, né? Isso aqui pode ser que é 10 vezes 0 elevado a menos 0t. Então a de Laplace desse cara é 10 sobre S mais 0, 10 sobre S. Então isso aqui eu posso trocar por
10 sobre S. Vou cortar os S. Então, a minha corrente no domínio de Laplace vai ser 10 sobre S ao quadrado mais S mais 1. Como voltar isso aqui agora, então, para o domínio do tempo? Vamos lá. Se eu tivesse aqui embaixo, por exemplo, S ao quadrado mais 5S mais 6, né? Por exemplo, isso aqui fatora como S mais 2, S mais 3. Eu poderia expandir esse termo de baixo em frações parciais e tirar a antitransformada de Laplace em cada um. Mas aqui nesse caso, se eu for calcular essas raízes, eu vou achar raízes complexas. O que me diz que isso aqui é um seno ou um cosseno. Qual dos dois? Como aqui em cima não tem nenhum S, então é um seno, porque a do seno eu tenho ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado, e a do cosseno eu tenho S sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então isso aqui vai ser um seno. Só que a do seno, se vocês lembrarem, de Laplace do seno, ela é igual a ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Só que aqui eu não tenho um termo de S, e aqui eu tenho. Como que eu posso resolver isso? Se eu multiplicar aqui por uma exponencial de menos AT, que é aquela outra propriedade, esse S vira um S mais A ao quadrado. Então aqui vai aparecer um termo de S. Então eu tenho que trabalhar esse cara aqui para ele ficar com essa cara. Então vamos lá. A minha corrente em Laplace, eu posso dizer que isso aqui é 10 sobre... Aí eu posso falar que isso aqui é S mais meio ao quadrado. Por que mais meio? Porque eu vou ter 2 vezes S vezes meio, que é 1. 1S, que é esse cara que está aqui. Só que aí com isso, eu tenho aqui mais 1/4 e aqui é mais 1. Então eu tenho que somar aqui 3/4. Ficou mais ou menos com essa cara aqui, certo? Só que aqui em cima tem que aparecer a raiz disso que está aqui. Então aqui em cima tem que aparecer um raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, eu vou botar aqui em cima um 10. Vou botar aqui um raiz de 3 sobre 2 sobre S mais meio ao quadrado mais 3/4. Só que aí como eu multipliquei por isso aqui em cima, eu tenho que multiplicar pelo inverso também, que é 2 sobre raiz de 3. Então, trabalhando, eu vou ter aqui que a minha de Laplace da corrente é 20 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2 sobre S mais meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que é essa cara aqui exatinho. Então, a minha corrente no tempo vai ser 20 sobre raiz de 3 vezes exponencial de menos t sobre 2, que é esse termo que está aqui, vezes seno dessa frequência aqui, t. Beleza, achei aqui a minha corrente. Essa corrente é um seno vezes uma exponencial, então a cara dela vai ser mais ou menos assim, se vocês olharem aqui. Eu vou ter aqui no eixo do tempo, né? Vou ter aqui no tempo, e aqui a minha corrente. Eu vou ter um seno, porém um seno que ele vai perdendo amplitude, porque tem uma exponencial aqui envelopando ele, né? Se eu pegar aqui esse envelope aqui, essa exponencial aqui de cima, e essa exponencial aqui de baixo, essa de cima aqui vai ser essa exponencial, que é 20 sobre raiz de 3 menos t sobre 2, e aqui embaixo vai ser a mesma exponencial, só que com sinal negativo, menos 20 sobre raiz de 3 menos t sobre 2. Então a minha corrente máxima vai ser esse ponto aqui, e a minha mínima vai ser esse ponto aqui. São os pontos da derivada igual a zero dessa corrente. A corrente ao final tende a zero, o que é normal, né? Porque eu tenho aqui uma capacitância que funciona como um circuito aberto. Um jeito de pensar isso é que uma corrente contínua, né? um sinal contínuo, tem frequência igual a zero. Então a impedância vai ser 1 sobre zero, que é infinito, ou seja, é um circuito aberto. Mas, ou seja, ela tende a zero como esperado. Então, só que eu tenho que fazer é derivar essa corrente igual a zero para obter meus valores. Então, vamos lá. A minha derivada da minha corrente em relação ao tempo vai ser... Vou deixar aqui o 20 sobre raiz de 3 fora, que é uma constante. Então, aqui o meu DI dt vai ser igual a 20 sobre raiz de 3, que multiplica. Vou derivar exponencial, então vou ter menos meio a menos t sobre 2 vezes o meu seno. Mas, aí eu vou conservar a minha exponencial, eu vou multiplicar pela derivada do seno. Então, vou dar cosseno vezes o que está dentro. Então, vou ter raiz de 3 sobre 2 a menos t sobre 2 vezes cosseno de raiz de 3t sobre 2. Eu quero que isso seja igual a zero. Bom, 20 sobre raiz de 3 não é zero, então eu posso dividir por isso dos dois lados.
Essa minha exponencial que aparece aqui também nunca é zero, então eu posso dividir por ela também dos dois lados. Eu vou ficar aqui, eu posso multiplicar por 2 também dos dois lados. Então eu vou ficar aqui com menos seno de raiz de 3t sobre 2 é igual a raiz de 3 vezes cosseno de raiz de 3t sobre 2. Perdão, mais isso aqui é igual a zero. Eu posso simplesmente tirar igual a zero aqui e botar que um é igual ao outro. Se eu dividir pelo cosseno aqui dos dois lados, eu vou ter que a tangente de raiz de 3t sobre 2 é igual a raiz de 3. Qual ângulo tem tangente de raiz de 3? Π sobre 3 ou qualquer múltiplo de π mais ele. Então eu vou ter aqui que meu raiz de 3t sobre 2 vai ser igual a π sobre 3 mais qualquer múltiplo inteiro de π, né? K aqui é um número inteiro. No caso, como eu estou falando de tempo, eu vou dizer que K é um número natural, na verdade, né? Incluindo zero nesse caso. Se eu aqui isolar esses termos, eu vou ter então aqui que o meu raiz de 3t sobre 2 vai ser igual a π que multiplica 1 mais 3k sobre 3. Se eu isolar aqui o tempo, eu vou ter que meu tempo vai ser 2π sobre 3 raiz de 3 que multiplica 1 mais 3k. Quando eu substituir k igual a zero, que é o meu primeiro tempo, eu vou achar a minha corrente máxima. Quando eu substituir k igual a 1, que é o meu segundo tempo, eu vou achar a outra mínima. K igual a 2 seria esse aqui, K igual a 3 igual a esse, tal. Só que eu quero saber esse e a razão entre os dois, né? Então, a minha corrente máxima vai ser então aqui quando K for igual a zero. Repara que aqui na corrente, eu vou botar aqui a expressão dela de novo, né? Então aqui minha corrente vai ser I de t, 20 sobre raiz de 3, é a menos t sobre 2, que multiplica seno de raiz de 3t sobre 2. Eu nem preciso me preocupar em substituir esse t aqui, porque eu sei que esse t vai ser, na máxima, esse t vai ser igual a 1, e na mínima igual a menos 1. Então eu nem preciso me preocupar com isso. Só o que eu tenho que fazer é substituir ele aqui, na exponencial. Então a minha corrente máxima não ficou legal ainda, agora sim, vai ser 20 sobre raiz de 3 vezes a exponencial desse cara aqui quando k igual a zero, que vai dar 2π sobre 3 raiz de 3 dividido por 2, então é a menos π sobre raiz de 3, perdão, sobre 3 raiz de 3. E a minha corrente mínima vai ser esse cara aqui quando k igual a 1. Então aqui vai dar 8π, 1 mais 3, que é 4, vezes 2, 8. Então 8π sobre 3 raiz de 3, só que aí sobre 2 no exponencial da corrente, eu vou ter então a menos 4π sobre 3 raiz de 3. Quando eu fizer um sobre o outro, então aqui eu vou ter que meu corrente máxima. Aqui eu tenho menos, na verdade, porque o seno aqui, no caso da mínima, seria negativo. Mas eu vou calcular as duas, uma sobre a outra, em módulo. Eu estou interessado na razão das amplitudes delas, né? Então eu vou calcular aqui a razão em módulo. Esses 20 sobre a raiz de 3 vão cancelar. E eu vou ter aqui só a exponencial de sobre isso. Então eu posso fazer esse expoente menos esse. Então eu vou ter menos π sobre 3 raiz de 3, menos, mais 4π sobre 3 raiz de 3, que vai dar 3π sobre 3 raiz de 3. O 3 corta. Isso aqui vai dar exponencial de π sobre raiz de 3, que é aproximadamente 6,134. Então, ou seja, a minha corrente máxima no circuito dividido pela mínima no circuito em amplitude é 6,134. Isso conclui o que o programa pediu, mas é interessante vocês perceberem que com essa expressão aqui da corrente eu posso achar o que eu quiser. Posso achar, por exemplo, a tensão no indutor, a tensão no resistor. Ou seja, eu com Laplace eu consigo resolver todo o circuito. E é isso que é o grande poder de usar Laplace. Esse é o recado que eu queria deixar com vocês e isso conclui o vídeo.